Essa semana eu recebi uma mensagem de um ex-aluno e ele estava muito preocupado com os sinais dos fins dos tempos. E eu me lembrei, né, de quando Jesus estava saindo do templo com seus discípulos, e os discípulos também preocupados, né, com o fim dos tempos, perguntavam a Jesus qual seria, né, os sinais do fim. E esse ex-aluno, ele perguntava para mim: olha, professor, o coronavírus, né, que está assolando o mundo de uma forma extraordinária, ele tem alguma coisa a ver, né, com o fim dos tempos? Seria um sinal, né, seria um prenúncio para o fim? E, e ele queria saber ainda mais, ele queria saber se de fato estamos vivendo, né, se estamos no início de um fim, se estamos começando, se o apocalipse, né, estava chegando. E na verdade ele estava muito atrasado, né? Eu respondi para ele que estava atrasado em pensar que o apocalipse estava chegando. Na verdade, minha resposta para ele foi o seguinte: o apocalipse, né, está aqui. Nós estamos vivendo, né, esse apocalipse, nós estamos vivendo o fim dos tempos, né? E esse fim de tempo, na verdade, nós só conseguimos conceber a questão do fim dos tempos, né, pensando em algo que é imediato. E é justamente isso que eu quero, a partir de agora, né, trazer alguma coisa em relação a isso. E também, essa semana, eu recebi uma outra mensagem, né, me perguntaram sobre a escatologia, né, o que era tanto a escatologia que eu falava, né? Pois bem, bom, a palavra escatologia, o que significa isso, né? A escatologia, na verdade, é a doutrina das coisas que devem acontecer no fim do mundo, né? A doutrina sobre o fim dos tempos, sobre o fim da história, né? Sobre o destino último dos homens, das coisas, da terra, né? Então, isso seria escatologia, né? Eu já falei há tempos atrás como a relação do homem, né? Como foi a relação do homem com essa temática, né, ao longo do processo histórico. A escatologia, na verdade, ele vem de dois termos, né, gregos, né, eschaton, né, que significa último, e logos, que significa palavra. Então, a combinação dessas duas palavras, ela traz essa ideia, né, do estudo das últimas coisas. E essas últimas coisas, na verdade, não é somente do fim, desse fim imediato, né, e que põe, de fato, um ponto final nas coisas, né? Na verdade, esse fim está relacionado a outros assuntos, né? Como, por exemplo, onde é que se deposita as almas daqueles que morrem, né? Como acontece toda essa dinâmica que tem a ver com a questão desse caminho último do homem, né? Então, a escatologia, ele abrange tudo isso, né? Então, bom, dito isso, eu quero deixar claro aqui que a questão do coronavírus, né? E aí já respondendo também a questão desse aluno, o coronavírus, ele não é um sinal, não? Ele não é o sinal, né, do fim dos tempos. Na verdade, nós estamos vivendo, né, no tempo do fim, e nós podemos ver que de fato estamos no tempo do fim, não exatamente por essas epidemias que nós estamos presenciando agora, né? Nós tivemos outros momentos na história, né, na história recente, eu não vou nem dizer história, né, há anos atrás, poucos anos atrás, de outras epidemias. Então, na verdade, tudo isso está no pacote daquilo que seria sinais do fim, né? Está no pacote. Então, não é porque nós estamos vendo essa epidemia do coronavírus que vamos dizer que isso é o sinal do fim dos tempos, não? Isso pode sim representar um elemento, né? Entre tantos outros sinais, né, que nós estamos vendo nesses últimos dias, né? Então, uma série de sinais. Uma série de sinais. Isso tem a ver com a questão moral, com a questão com as relações familiares, né? Nós vemos sinais em todos os âmbitos do viver humano. Então, esse coronavírus não seria, né, um motivo para grandes alardes quanto à questão do fim dos tempos. Não sabemos exatamente o que vai acontecer, né, em relação a esse coronavírus, né? Nós tivemos hoje, dia 13, sexta-feira, chegou para nós, né,
há informações de que as escolas estaduais, né, e alguns outros lugares em que recebe grandes multidões, né, aqui em São Paulo, terão suas portas fechadas, né, como forma de limitar a propagação. Na verdade, é uma forma que se encontrou de tentar, né, pôr um freio, né, ou minimizar a possibilidade de propagação desse vírus. Então, tudo isso tem criado realmente nas pessoas aqui em São Paulo, né, e nos meios que eu vivo, né, e entre alguns alunos e tal, aquela ideia de que estamos vivendo um momento bem complicado, né? Eu me lembro de outros momentos da história, né, que se pensou a mesma coisa. Vamos lá, se a gente pensar na peste negra, vamos ver também que era um momento em que as questões escatológicas ela vinha com muita força. Então, todo momento que se acontece algo que não é comum em nossos dias, nós conseguimos relacionar isso com a questão escatológica. Eu não quero dizer com isso que não seja, que não tenha alguma coisa a ver, né? Pode ter muito a ver, né? E eu particularmente, agora uma posição pessoal, eu digo que tem muito a ver com tudo isso. Agora, vamos entender, né, porque isso não representa de fato o fim, singular, o fim, né? Representa um período, que esse período de alguns anos representa assim o fim, o princípio de dores, como Cristo assim ensinou. Então, a nossa proposta agora é pensar um pouco nisso, né? Que momento é esse? Quando é que é o fim? Estamos no fim de fato? Né? Essas respostas nós precisamos adquirir. Bom, atualmente, toda a humanidade tem pregado sermões escatológicos. Né? Não dá para negar que as religiões em volta do mundo inteiro, né, se divergem sobre esse assunto. Eu falei isso anteriormente. Existe uma grande divergência sobre a questão da escatologia, né, e como as coisas irão se desenrolar ao longo do processo histórico. Né. É interessante pensar nessa questão, né, da escatologia como algo muito amplo, porque até mesmo as comunidades indígenas, né, elas vão trazer essa escatologia. Né. Os Tupi, né, vai trazer também uma escatologia dentro do seu conjunto de crenças. Né? Não só os Tupi, né, nós temos o Sinondeporã, né, que é uma comunidade indígena aqui do extremo sul de São Paulo, também crê no fim de todas as coisas, e ele tem uma escatologia incrível. Né? Fizemos inclusive uma outra pesquisa chamada a cultura religiosa do Sinondeporã, que é uma análise, uma pesquisa que vai estudar um pouco dessa crença. Né? E além disso também os Yanomami, né, têm uma grande crença no fim das coisas. Né? E o interessante é que alguns autores vão acreditar de fato, né, que as culturas indígenas, né, também vai ter em seu centro, né, essa visão escatológica. Ronaldo Vaínfas, em sua obra, A Heresia dos Índios, ele vai dizer que a influência direta, né, ou indireta da escatologia cristã parece quase sempre indubitável. Né? Então, o Vaínfas, ele de fato acredita que as questões escatológicas, né, e um pouco da visão da escatologia cristã esteja presente na cultura religiosa indígena. Então, o Ronaldo Vaínfas vai acreditar nisso. Né? Então, sempre foi comum entre os homens, em toda a história da humanidade, esses temores, né, sobre o futuro, né, o futuro desconhecido. Alguns hoje afirmam que a raça humana será extinta de forma progressiva. Né? Outros acreditam, com base em pesquisas científicas, que em um desastre fatal, né, de mega impacto acontecerá em um tempo muito breve. Bom, sem dúvida, a religião tem sido a mãe da escatologia. Né? Mas ainda assim, a ciência, em alguns momentos, ela parece também pregar o fim de todas as coisas. Né? E o aquecimento global, por exemplo, como eu também já falei em outros momentos, ele de uma certa forma, ele acaba trazendo sérios alardes, né? E falando do risco do mundo não se tornar mais um lugar habitável, né, para o ser humano. Então,
pensando nesse sentido, não temos somente uma religião que fala sobre escatologia, mas temos também, né, uma ciência que fala, né, sobre um possível fim. Então, levando em conta, né, que os ateus se têm mostrado uma maior inclinação, né, pelo cientificismo, né, mas aí o cientificismo também, na verdade a ciência, né, atualmente, hoje tem se inclinado, né, à crença, ao medo, né, de um possível fim, né, e também, sobretudo, a partir do século XX, que o século XX foi um momento em que se começou a desenvolver várias teorias, né, e pesquisas científicas que comprovavam a fragilidade do homem, né, diante do universo, diante das incertezas, né. Então, tudo isso veio lembrando, né, que o homem poderia sim chegar de alguma forma à extinção, né? Então, tudo isso ele cria dentro do século XIX, do século XX, um grande alarde, né? E no século passado nós tivemos que, na verdade, o século passado podemos chamar de século, né, das grandes guerras, né? Que essas guerras, na verdade, elas trazia consigo, né, alguns alardes reais, outras não tão reais assim, né, mas o medo das armas nucleares, né, como uma possível causadora do fim da humanidade, né. Nós tivemos também, né, na Guerra Fria a corrida armamentista, né. A Europa estava numa situação terrível, né? Pessoas que havia vivido na Primeira Guerra agora também viveu o terror da Segunda Guerra Mundial. Então, veja, uma só geração, né, de pessoas comuns, né, que sonhavam em ser felizes, né, em ter uma boa casa, em ser pai, né, em conseguir um bom emprego. Pessoas estava entregue à desesperança, né? Viveu em 2 grandes guerras mundiais em uma só geração. Então, um momento como esse, veja, nós tínhamos um mundo, né, uma relativa segurança, e ninguém acreditava, né, que poderia acontecer de fato, né, um grande conflito em termos mundiais, né, e em cerca de uma semana se estourou, né, um grande movimento que levou o mundo a sérios conflitos, né, diretos. Bom, a história tem mostrado, sim, que é possível haver grandes mudanças, né, a nível global, né, e alguns poderiam dizer que o coronavírus seria isso. Na verdade, não é ainda, né, espero que não seja, mas a história tem nos mostrado isso, né. Tivemos uma guerra mundial, tivemos uma segunda, né. Se não se acreditava numa Primeira Guerra Mundial, né, não se queria também uma Segunda Guerra, mas nós vimos, né, que ainda assim, né, a falta de crença, né, e a falta de vontade, né, não impediram que 2 grandes guerras acontecessem. E em um momento que não se esperava nada desse tipo. Então, assim, como, né, iremos prever? Não dá para prever. Não dá para dizer que as coisas acontecerão, se acontecerá já, se acontecerá, quando acontecerá, mas não dá para deixar de admitir que nós não temos, né, condição nenhuma, né, de duvidar ou de desacreditar em qualquer uma das profecias bíblicas, né? Primeiro porque ela tem se provado cientificamente ela tem mostrado a sua legitimidade, o seu cumprimento ter acontecido, né? Isso é incrível, né? A Bíblia se cumprindo ao longo de um processo temporal, né? Na verdade, esses livros que deveria para nós, se nós analisarmos do ponto de vista histórico, quando eles foram escritos, deveria ser livros superados, né? Eles estão muito, muito atuais, né? Muito atuais. Hoje podemos dizer que a Bíblia é o livro mais antigo que nós temos e também o livro mais atualizado, porque fala sobre o nosso passado, fala sobre o presente, né? E também nos mostra o futuro.